Olá, meu nome é Alfredo e este é o quarto vídeo da série sobre tipos de conhecimento. Veremos a crítica de Frege à divisão proposta pelo Kant, de modo que ele levanta dúvidas se a aritmética ou os conhecimentos aritméticos são de fato sintéticos a priori. Ele vai discutir a possibilidade de que essas sentenças podem ser de fato julgadas como analíticas ou como uma consequência lógica. Veremos de modo simplificado as ideias do Frege, apenas direcionada a levantar essa dúvida. Ele elabora mais à frente todo um sistema completo que propõe a logicização do conhecimento matemático. Vamos discutir Frege e a analiticidade das sentenças aritméticas. Vamos lembrar como Kant fazia a divisão dos tipos de conhecimento. Nós dividimos em analítico, sintético, a priori e a posteriori. No caso, nós temos sentenças analíticas e a priori, sintéticas e a posteriori, e aquela divisão, aquele tipo de conhecimento especial que o Kant quer propor são aqueles sintéticos a priori. No caso, eles têm fundamento no que o Kant chamava de intuição, ou intuição do tempo, ou intuição do espaço. Nesse caso, o tempo serve de fundamento para o nosso raciocínio aritmético, enquanto o espaço para o nosso raciocínio geométrico. Porém, o Frege vai olhar para esses dois casos e vai dizer: o espaço, ok, dizer que a geometria é fundamentada pelo espaço. Porém, será que é realmente necessário usar a nossa intuição do tempo para fundamentar sentenças aritméticas? Será que não existem outros modos de fundamentar a aritmética que não dependam desse tipo de intuição? É isso que ele vai fazer. Para entender a proposta do Frege, vamos começar analisando a analiticidade. Se temos a frase tipicamente analítica de que todo pediatra é médico, o que nós fazemos para entender isso é dizer que, ao substituir por um sinônimo, no caso, pediatra é sinônimo de médico que cuida de criança, nós podemos obter uma frase que é logicamente verdadeira. Todo médico que cuida de criança é médico. Isso seria a mesma coisa que dizer que todo X, que também é Y, é X. De fato, isso vale independente de quem é X e Y. Então, nesse caso, vamos dizer que essa sentença é logicamente verdadeira. Agora, vamos analisar aquela sentença da soma de 5 com 7 sendo igual a 12 e analisar se isso pode ser entendido de modo analítico. Por que isso não poderia ser entendido como analítico de acordo com o Kant? Se entendemos que a definição de 5 é ser o sucessor de 4, então não adianta substituir o 5 pela definição de 4 para tornar isso uma sentença logicamente verdadeira. O que faz com que a soma de 7 com o sucessor de 4 seja 12? Não adianta. Não parece estar conectado de modo a fazer com que essa sentença seja logicamente verdadeira, seja válida, qualquer que seja o significado de 4, sucessor, 7, etc. Para analisar isso, temos que expandir mais e mais essa definição. O 4, por sua vez, pode ser substituído por sucessor de 3. Então, o 5 poderia também ser substituído por sucessor do sucessor de 3. E isso pode acontecer recursivamente, várias vezes. No caso, assinalando que S é a palavra sucessor, né, aplicando a função de sucessão, nós teríamos S de S de S de 2, isso é 5. E poderemos ter S de S de S de S de 1 ou S de S de S de S de S de 0. E nesse caso, perceba que nenhuma dessas formas de substituir os valores que ocorrem na equação leva a sentença a uma verdade puramente lógica. Então, se vemos as definições que ocorrem nessa sentença como assinalado acima, somente analisando a definição de que o 5 é o sucessor do 4, o 4 é definido por sucessor do sucessor de 2 e assim por diante, isso não é suficiente para criar
uma substituição que transforme essa sentença em uma sentença puramente lógica. Mas o Frege ele vai dizer o seguinte: o que está faltando aqui é a definição da soma. O Kant estava focado em observar se a definição de cada um dos objetos que ocorrem na sentença é suficiente para satisfazer o critério de analicidade. Ou seja, substituir 5 por algum sinônimo de 5 seria ou não suficiente para transformar essa sentença em uma sentença analítica. Mas não é. Esse não seria o caso para essa sentença. O Frege expande isso ao dizer que não são só os objetos que ocorrem numa sentença que podem ser substituídos por sinônimos, ou pelas suas definições, ou por complicados arranjos de definições. Nós também devemos poder substituir as relações e as funções que ocorrem nessas sentenças. E é isso que a gente vai fazer agora. Vamos tentar definir ou definir parcialmente o que é a soma, de modo a ser suficiente para a análise dessa sentença. Vamos entender então que a soma é uma função que leva dois números em um número, e ela satisfaz pelo menos essas duas relações. Diga-se, 0 mais x mais qualquer número vai ser o próprio número. O número 0 mais um número é sempre esse mesmo número. E, além disso, vamos relacionar a soma com a sucessão, com o operador de sucessão que é usado na definição dos números. Veja, se nós temos uma soma do sucessor de x com y, isso terá como resultado o sucessor de x mais y. E aqui temos uma definição, pelo menos parcial, do que é a soma. Para escrever em notação que estamos mais familiarizados, aqui se diz que x mais 1 mais y é igual a x mais y mais 1. E isso é verdadeiro. Nós sabemos isso dos nossos conhecimentos básicos de aritmética. E, usando essa definição para a função de soma, vamos tentar agora analisar se isso é suficiente para analitizar a sentença 5 mais 7 igual a 12. Essa é uma nova forma de falar sobre as sentenças lógicas. E isso é uma das bases para o trabalho em lógica proposto pelo Frege, que expandiu os horizontes do que pode ser considerado como lógico. Ele incluiu, uma das etapas fundamentais do seu trabalho, é incluir na estrutura lógica das sentenças as relações e as funções. Certo? Então agora vamos observar se isso é suficiente para entendermos uma soma, como 5 mais 7 igual a 12, como uma sentença analítica. Vamos lá? Como que a gente vai fazer isso? Vamos primeiro, ao invés de fazer 5 mais 7 igual a 12, vamos fazer 2 mais 3 igual a 5. Vai operar ou vai funcionar do mesmo modo para 5 mais 7 igual a 12, mas usamos o 2 mais 3 igual a 5 para não nos alongarmos muito na análise da sentença. Vamos fazer o seguinte, vamos observar, vamos partir das definições e vamos operacionalizar essas definições até que obtenhamos exatamente a sentença que afirma 5 é igual a 2 mais 3. Vamos fazer o seguinte, o 5, por definição, ele é igual ao sucessor do 4. E o 4, ele é igual ao sucessor do 3, porque o 4 ele é o sucessor do 3. Agora vejamos o seguinte, vamos observar o primeiro dos axiomas, ou das definições da soma, que diz que a soma, quando operada com zero, não altera o número, não altera o outro número. Então vamos usar no sentido inverso e vamos dizer que o 3 ele é 0 mais 3. Isso não vai alterar em nada o valor desse número. Agora, vamos começar a usar o segundo axioma, a segunda definição para a soma, que diz que se eu tenho o sucessor de uma soma, eu posso transformar isso como
em o sucessor do primeiro mais o segundo. E vamos fazer isso, então, para o que acontece dentro desse parênteses. Se temos S de 0 mais 3, podemos escrever isso como S, ou sucessor de 0, mais 3. E reescrevendo agora essa sentença, vamos ter que 5 é igual ao sucessor do 0 mais 3. Vamos usar novamente a segunda operação da soma, a segunda parte da definição da soma. Vamos aplicar isso e obter que o sucessor do 0 mais o 3 é igual ao 5. E agora, por fim, vamos aplicar retroativamente as definições. O sucessor do 0 é o 1, então vai ficar sucessor do 1 mais 3, e o sucessor do 1 é o 2, então teremos 2 mais 3. Olha, nós obtemos que o 5 é igual ao 2 mais 3. E para fazer isso, nós usamos simplesmente as definições do que são esses números e, além disso, a definição do que é a operação de soma. Então, se incluímos os axiomas que definem a soma no nosso sistema e dizemos que isso são simplesmente definições, então nós podemos fundamentar que o 5 é igual ao 2 mais o 3. E nesse caso, o Frege está apontando na direção de um logicismo, ou seja, de que nós podemos incorporar os raciocínios matemáticos ao que nós vamos chamar de lógica, de pura lógica. Ou seja, ele estava tentando defender uma visão de que, ao menos a aritmética, pode ser entendida como um sistema lógico, algo que é uma lógica com o acréscimo de uma sequência de definições. Isso, naturalmente, foi criticado por diversos outros filósofos e, além disso, aqui se trata de uma análise simplificada desse panorama do Frege, que merece uma série completa para se discutir a fundamentação da aritmética do Frege. Mas aqui nós vemos que existem críticas muito importantes a serem consideradas sobre o modo como o Kant categoriza cada um desses conhecimentos. No próximo vídeo, vamos ver de modo breve duas outras críticas feitas à forma de dividir o conhecimento do Kant e essas mais recentes. O Frege faz a sua crítica meados do século XIX. Agora vamos falar de 2 ou 3 filósofos do século XX. O Quine, que vai criticar a existência de raciocínios analíticos de modo geral, e o Kripke e a Rolf Barkan, que vão criticar a rejeição apressada dos raciocínios analíticos a posteriori. Muito obrigado e até o próximo vídeo.